Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série Design Instrucional. Esse vídeo foi especialmente preparado para quem deseja aprender como elaborar um curso à distância. Meu nome é Oséias Pessoa, sou professor da UDESC e neste vídeo vou compartilhar minhas experiências docentes de mais de 2 décadas no ensino. Neste vídeo vou aprofundar a primeira etapa do design instrucional, chamada de análise. E é muito importante que vocês assistam o vídeo anterior, pois esses vídeos seguem uma sequência linear. Então, sem mais delongas, bora assistir! A primeira etapa do design instrucional é chamada análise. E é nessa etapa em que intencionalmente é prospectado informações de base, tendo em vista fazer uma análise de viabilidade desse empreendimento. Essas informações podem ser categorizadas em problematização, caracterização do público-alvo, objetivos de aprendizagem, análise contextual, levantamento de recursos e gestão de aprendizagem. Na problematização, pelo menos na minha opinião, deveria anteceder a etapa de análise como um todo, pois eu entendo que, via de regra, nós pensamos na solução somente após constatar o problema. Evidentemente, existem pessoas extraordinárias que conseguem pensar em soluções inovadoras antes mesmo da caracterização da problemática. Porém, acredito que não é este o caso aqui, pois primeiro temos que identificar uma necessidade de aprendizagem. Por exemplo, vamos supor, hipoteticamente, que diagnosticamos uma necessidade de profissionais capazes de trabalhar na cadeia produtiva de carros elétricos. Nesse cenário hipotético, a necessidade de aprendizagem envolve desenvolver competências, muitas das quais já existentes em outras áreas do conhecimento. O que eu quero ressaltar com esse caso é que, em cima dessa necessidade de aprendizagem, é que se constrói a proposta de aprendizagem. E, uma vez definida a necessidade de aprendizagem, partimos para elencar as competências que precisam ser desenvolvidas. Uma vez que a problematização foi delimitada, temos que partir para caracterizar o público-alvo. A caracterização do público-alvo se faz necessária, pois as etapas subsequentes dependem significativamente do perfil dos que farão o curso. Por exemplo, se o pré-requisito for de ensino superior, naturalmente espera-se desse público um maior repertório sapiencial e, portanto, um tempo menor de formação. Por outro lado, se o pré-requisito for de ensino médio, os desafios são bem maiores, pois além de terem um repertório menor, existe uma desigualdade maior de formação. Por exemplo, egressos do EJA, Ensino de Jovens e Adultos, muitas vezes apresentam deficiências que os egressos do ensino regular não têm. Isso tudo irá refletir na escolha do tipo de aprendizagem. Afinal, quanto maior a diversidade do público-alvo, maior a exigência de metodologias ativas. E dependendo dos tipos de aprendizagem, o conteúdo pode oscilar entre uma abordagem mais discursiva a uma abordagem mais prática. Da mesma forma com as atividades. As atividades podem ter um caráter mais passivo, em que os alunos reproduzem fielmente um modelo pré-definido, ou as atividades podem ser mais exploratórias, em que as soluções são múltiplas e multifacetadas, cabendo ao aluno pensar nas hipóteses antes da incursão resolutiva. Em síntese, uma vez definido o público-alvo, projeta-se o tipo de aprendizagem que pode ser uma abordagem mais direta ou indireta. Agora, consubstanciado no público-alvo, partimos para elencar os objetivos de aprendizagem. E para isso, começamos desdobrando as competências em habilidades e conteúdos, sendo os objetivos de aprendizagem a conjugação das habilidades cognitivas e conteúdos. Felizmente, para materializar os objetivos de aprendizagem, contamos com uma ferramenta chamada taxonomia de Bloom. Existem outras taxonomias, porém a taxonomia de Bloom é a mais recorrente. E para identificar o objetivo de aprendizagem, usando a taxonomia de Bloom,
relacionamos o tipo de conteúdo com a habilidade cognitiva. Por exemplo, se o conteúdo for do tipo conceitual e exigir uma habilidade cognitiva da espécie análise, o objetivo de aprendizagem é representado pelo degrau de encontro entre as rotas de referência. Nesse caso, o objetivo de aprendizagem será distinguir entre dois construtos teóricos. Inclusive, nesta representação da taxonomia de Bloom, ele deu como exemplo distinguir a alta e a baixa cultura. O que podemos notar é que conforme cresce a demanda cognitiva de conhecimento, mais abrangente se torna o objetivo de aprendizagem representado pela altura do degrau. É essa hierarquia dos processos cognitivos, dado pelos objetivos de aprendizagem, que precisam ser sabiamente distribuídos ao longo do itinerário formativo. Em outras palavras, se um curso hipotético tiver duração de 10 semestres, cada período deve elencar os objetivos de aprendizagem em função dos conteúdos necessários. O que eu quero dizer é que existe uma sequência hierárquica de objetivos de aprendizagem, de modo que, para se chegar aos estágios mais avançados, precisa-se antes percorrer um caminho formativo. Concluída a definição dos objetivos de aprendizagem, vamos para a análise contextual. Acredito que muitos não perceberam, mas as competências foram desdobradas somente em habilidades e conteúdos. Eu, intencionalmente, não incluí a atitude, mesmo sabendo que da literatura as competências são desdobradas em habilidades, conteúdos e atitudes. Optei por deixar de fora a atitude, pois eu entendo que a atitude não pode ser ensinada por estar associada a um estado de espírito, algo interno, subjetivo. Porém, as instituições de ensino, ou melhor, o projeto pedagógico, podem reproduzir contextos reais em que os alunos são sujeitados a ambientes decisórios das quais a atitude se torna um meio e não um fim em si mesmo. Por isso que a análise do contexto é extremamente importante. Primeiro, por simular o ambiente real e segundo, por manter o engajamento dos alunos, visto que o engajamento dos alunos depende da relevância manifestada principalmente pela expectativa de retorno ou sucesso. Para manifestar tal expectativa, é necessário que haja um equilíbrio na régua de aprendizagem, digamos assim, para que não seja muito alta, que cause desistência, e não muito baixa, que resulte em desânimo. Ademais, é evidente que a satisfação depende da percepção dos resultados. E aqui serve aquela máxima: aquilo que não é visto não é lembrado. Ou seja, os alunos precisam perceber os resultados. Outro ponto do engajamento é a importância de manter o processo de aprendizagem envolvente, visto a enorme disputa pela atenção dos alunos. E isso não precisamos nem dizer que as redes sociais tornaram esse recurso escasso. Em síntese, a interlocução desses 4 elementos, relevância, confiança, satisfação e atenção, reflete na motivação dos estudantes. Logo, a análise do contexto permite ajustar as práticas pedagógicas de modo a tornar o aprendizado mais fascinante e envolvente. Agora chegamos na fase que eu particularmente julgo a mais delicada, que é o mapeamento dos recursos. Levantar os recursos de qualquer empreendimento é uma tarefa delicada, sobremaneira por envolver investimentos financeiros que, no fundo, vão ditar a viabilidade do empreendimento. Todavia, vamos desconsiderar essa análise econômica financeira e nos preocupar somente em elencar as demandas de recursos necessárias para a aprendizagem. E para isso, vamos começar com as tecnologias, visto que a tecnologia é o veículo usado para a comunicação didática dos conteúdos EAD. Isto é, as tecnologias de comunicação e midiática vão substanciar o ensino-aprendizagem. E o uso das tecnologias podem ocorrer de 3 formas: distributiva, interativa e colaborativa. Na distributiva, a tecnologia é tão somente um instrumento de conexão. E isso pode ocorrer por meio de videoaulas,
programas de TV e rádio, no formato de podcast e muitos outros. Já na interativa, a tecnologia é o instrumento de interação do público-alvo com o conteúdo. E isso se dá por meio das mídias interativas, tais como nos quizzes, testes, saber mais, jogos eletrônicos e outros. Por último, na colaborativa, a tecnologia é o instrumento que permite a colaboração entre os partícipes, por meio das salas de bate-papo, fóruns, editores colaborativos e outros. Destarte, independente da forma, existem ambientes que permitem a interlocução desses instrumentos tecnológicos. Esses ambientes são conhecidos como ambientes virtuais de aprendizagem, AVA. Embora muitos ainda não ouviram falar do AVA, garanto que já ouviram falar do Moodle. Então, para quem desconhece, o Moodle é um AVA. O Moodle é um programa gratuito que simula uma sala de aula online em que os professores podem disponibilizar material didático, propor tarefas interativas, como testes, discussões em fóruns, enfim. O Moodle tem uma enormidade de opções de uso. Além dos recursos tecnológicos já citados, não podemos esquecer da demanda de tutoria. Dependendo da proposta pedagógica, a tutoria pode assumir um papel mais reativo ou proativo. A tutoria reativa é quando o público-alvo já tem um repertório sapiencial, o que faz com que o auxílio da tutoria se dê por provocação, diferentemente da tutoria proativa, em que o público-alvo é constantemente acompanhado e incentivado pelos tutores. Em síntese, os recursos dependem da natureza do público-alvo e da particularidade do projeto pedagógico do curso. Mas, sem dúvida, a tecnologia por si só não garante o sucesso do empreendimento. A última fase é a gestão de aprendizagem. A gestão de aprendizagem, como já mencionado no vídeo anterior, é semelhante a uma gestão de qualidade, visto que qualquer organização que aspire garantir a confiabilidade dos seus serviços precisa implementar uma gestão eficaz de qualidade. Portanto, não é diferente com as instituições de ensino, pois a gestão de aprendizagem é uma forma de qualificar se as competências propostas realmente estão sendo alcançadas. Para isso, vamos distinguir o processo de avaliação de aprendizagem do processo de avaliação de ensino-aprendizagem. Na avaliação de ensino-aprendizagem, o foco da avaliação é para a aprendizagem. Ou seja, a avaliação é um meio e não um fim em si mesmo. Existem inúmeros instrumentos avaliativos. Todavia, como não é o foco desse vídeo, vamos tão somente identificá-lo. Na avaliação da aprendizagem, o foco é a aprendizagem. E nesse caso, o resultado é um insumo com finalidade específica, pois é realizada após o término de um ciclo formativo. Por exemplo, as avaliações realizadas nas disciplinas são avaliações do tipo ensino-aprendizagem, enquanto as avaliações institucionais são do tipo avaliações de aprendizagem. Então, a famigerada gestão de aprendizagem engloba todos os processos avaliativos do curso, tanto as avaliações de aprendizagem como de ensino-aprendizagem. Por conseguinte, a gestão de aprendizagem necessita de uma governança própria, tendo em vista aprimorar, revisar, atualizar os projetos pedagógicos aos novos contextos profissionais. E para isso é necessário promover um ambiente dialógico com todos os players do processo, ou seja, os egressos, os empregadores, os conselhos profissionais, de modo a assegurar a confiabilidade do projeto pedagógico. Todas essas 6 fases compõem a etapa de análise. E é basicamente dessa etapa que os gestores vão tomar a decisão de continuar ou não com o projeto. É isso, finalizamos o segundo vídeo, ficamos por aqui. Quem tiver comentários ou dúvidas pode deixar na descrição desse vídeo. Com certeza serão todos lidos e considerados. Até o próximo vídeo, fiquem sob a proteção de Deus, um forte abraço.